Sejam bem-vindos para mais um vídeo de ASMR. Hoje é um vídeo de leitura, onde eu trouxe esse livro aqui de Edgar Allan Poe, eu acho que é assim que se pronuncia, que é Um Corvo e Outras Histórias. Ele é muito lindo, esse livro. Eu fiquei apaixonada quando eu vi. E ele já estava na minha listinha há um tempo, então eu resolvi comprar e trazer aqui para ler para vocês. Tá falando de dia, então pode ser que tenha um ruidinho de fundo. Eu até fechei a janela agora e deixei só a luminária ligada para abafar um pouquinho o som. Espero que não incomodem vocês. E não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal caso ainda não for inscrito. E bem, vamos começar com a leitura do livro. Profeta, disse eu, profeta, ou demônio ou ave preta, pelo Deus ante quem ambos somos fracos e mortais, dize a essa alma entristecida, se no Éden de outra vida verá hoje perdida entre hostes celestiais, esse cujo nome sabem as hostes celestiais, disse o corvo, nunca mais. Aqui tem um sumário e todas as histórias que a gente vai ler, que é o Gato Preto, A Máscara da Morte Vermelha, O Poço e o Pêndulo, A Queda da Casa de Usher, não sei se assim se fala, O Barril de Amontelhado, O Coração Delator, Morella, O Enterro Prematuro, Os Assassinatos da Rua Morgue e as traduções do Corvo, e também tem as ilustrações de Gustave Doré para O Corvo de 1884. Então vamos lá. Aqui tem alguns detalhes. Aqui. Aqui. Vou ler a apresentação. Apresentação. Após o falecimento do mestre do terror e do mistério americano Edgar Allan Poe, seu rival literário Rufus Griswold, não sei se é assim que se pronuncia, escreveu uma biografia um tanto quanto duvidosa sobre o autor. Muito do que foi escrito não passava de invenções maldosas, em uma espécie de vingança de Griswold, vou ficar chamando assim, contra os comentários de Poe sobre a sua arte. O retrato que fora pintado na biografia era de um mulherengo desregrado, viciado em drogas e atos imorais e sem amigos. A imagem distorcida permaneceu e fixou-se no imaginário popular. Até hoje, Poe é considerado um autor, no mínimo, esquisito. No entanto, talvez o mais estranho em Poe seja que não seria estranho em nada, não. Poe não frequentava cemitérios à noite como seu corvo de estimação. Foi, na verdade, um autor pioneiro cuja obra inspirou centenas de outros autores, enquanto Lupin é considerada a versão francesa de Sherlock Holmes. Holmes é inspirado em Dupin, o primeiro detetive da literatura, que aparece em Os Assassinatos da Rua Morgue, fruto de mente nada esquisita de Edgar Allan Poe. Poe também foi um dos primeiros conquistas americanos e escreveu ensaios sobre a forma do conto. Isto é, descreveu como um bom conto deve ser escrito. A primeira teoria sobre o gênero conto é dele. Assim, com o tão famoso poema O Corvo, não é fruto de um mero devaneio. Em filosofia da composição, o detalhe minucioso processo de escrita do poema é também considerado o primeiro escritor profissional da América, ou seja, remunerado por aquilo que escrevia e, portanto, um artista faminto. Seus maiores proventos, no entanto, eram das críticas literárias que fazia. Sua obra inclui ensaios, resenhas, contos, poemas e artigos. Também foi um dos primeiros gêneros da ficção científica. Poe era fascinado pela ciência de seu tempo e costumava escrever histórias sobre as novas invenções. As calúnias de Griswold pretendiam fazer com que o público rejeitasse Poe e suas obras, mas a biografia teve exatamente o efeito contrário. Aumentou as vendas dos livros de Poe como jamais durante a vida do autor. É possível dizer que Griswold criou a lenda de Poe que vive até hoje, enquanto ele mesmo é considerado apenas o primeiro biográfico de Poe. Se pudesse prever o futuro, Poe teria escrito um belo conto sático sobre esses fatos. O Gato Preto.
Não espero nem que me peça que acreditam nesse relato estranho, porém simples, de que estou prestes a contar. Louco seria eu se eu esperasse em um caso onde os meus próprios sentidos o rejeitaram ou que eles mesmos testemunharam. Contudo, louco não sou eu, e com toda certeza não estou sonhando. Mas na manhã posso morrer, e quero hoje aliviar minha alma. Meu propósito imediato é apresentar ao mundo, a maneira clara e resumida, mas sem comentários, uma série de simples eventos domésticos. As consequências desses eventos me aterrorizaram, torturam e destruíram. No entanto, não vou tentar explicá-los. Em mim, eles representam pouco a não ser horror. Mas para muitos, talvez pareçam menos repugnantes e mais barrocos. Quem sabe um dia alguma mente racional reduza seu fantasma a um lugar comum. Alguma inteligência mais serena, mais lógica e bem menos sensível que a minha, o que há de perceber nas circunstâncias do que o relato com pavor, nada mais do que uma sucessão comum de causas e efeitos muito naturais. Desde a infância eu era notado pela doçura e pela humanidade do meu caráter. A ternura do meu coração era evidente, a ponto de fazer em mim um objeto de gracejo dos meus companheiros. Tinha uma afeição especial pelos animais e fui mimado por meus pais com grande variedade de bichinhos de estimação. Passava a maior parte do meu tempo com eles, e nada me deixava mais feliz do que alimentá-los e acariciá-los. Esse traço do meu caráter foi crescendo comigo, e, na idade adulta, fiz dele uma das minhas principais fontes de prazer. Aqueles que já experimentaram a afeição de um cão fiel e sagaz, dificilmente teriam dificuldade de explicar a natureza ou a intensidade da satisfação que isso devia. Há algo no amor abnegado e altruísta como animal que fala diretamente ao coração daquele que tem a oportunidade frequente de provar uma amizade desprezível e da frágil fidelidade ao homem. Casei-me cedo e tive a sorte de encontrar em minha mulher uma disposição que não se opõe à minha. Ao observar minha queda por animais domésticos, não perdi a oportunidade de adquirir aqueles que mais me agradavam. Tivemos pássaros, peixinhos dourados, um cão maravilhoso, coelhos, um pequeno macaco e um gato. Esse último animal era notavelmente grande e belo, todo preto e espantosamente esperto. Quando falamos de sua inteligência, minha mulher, que no fundo era um tanto supersticiosa, fazia frequentes alusões à antiga crença popular, segundo a qual os gatos pretos seriam bruxas disfarçadas. Não que alguma vez ela tenha falado sério quanto a isso. E aqui aludi ao fato de que apenas ter me lembrado dele nesse momento. Plutão, esse era o nome do gato, era meu animal de estimação favorito e meu companheiro inseparável. Só eu o alimentava e ele me seguia por toda a casa. Era difícil até mesmo impedir que ele me seguisse pela rua. Nossa amizade durou, dessa maneira, por vários anos, durante as quais meu temperamento e meu caráter em geral, por obra da minha intemperança demoníaca, e fico vermelho ao confessá-la, passaram por uma alteração radical para pior. Tornei-me dia após dia mais melancólico, mais irritável, mais indiferente aos sentimentos alheios. Permitia falar de forma destemperada com minha esposa e terminei por usar até mesmo violência física. Meus animais de estimação, é claro, sentiam uma mudança em minha disposição. Não apenas não davam atenção alguma, como também os maltratava. Quanto a Plutão, entretanto, eu ainda conservava suficiente estima por ele para obter-me de maltratá-lo, como fazia sem nenhum escrúpulo com os coelhos, o macaco e até mesmo com o cão, enquanto, por acidente ou por afeição, cruzava o meu caminho. Mas minha doença se agravava, pois qual doença se compara ao alcoolismo? E por fim, até mesmo Plutão agora estava ficando velho e, consequentemente, um tanto rabugento. Até mesmo Plutão começou a sofrer os efeitos do meu temperamento perverso. Uma noite, ao voltar para casa muito embriagado por uma das minhas andadas pela cidade, tive a impressão que o gato evitava minha presença. Agarrei-o, foi quando, assustado com a minha violência, ele me deu uma pequena mordida na mão. Uma fúria demoníaca possuiu-me no mesmo instante. Eu já não conhecia mais a mim mesmo. Meu espírito original desapareceu, de repente saiu voando do meu corpo, e uma malevolência mais do que demoníaca, inflamada, agiu. Fiz estremecer cada fibra de meu ser. Tirei do bolso um colete, um canivete, abri, agarrei o pobre animal pela garganta e deliberadamente arranquei um de seus olhos da órbita.
Eu coro, me consumo, estremeço quando relato a atrocidade abominável. Quando a razão retornou com a manhã, quando já havia dissipado com sono os vapores da hóstia noturna, senti um misto de horror e remorso pelo crime que havia cometido. Mas foi, na melhor das hipóteses, um sentimento débil e confuso, pois minha alma permaneceu intocada. Mais uma vez mergulhei nos excessos e logo afoguei no vinho todas as lembranças do feito. Enquanto isso, o gato ia se recuperando pouco a pouco. A órbita do olho perdida é, na verdade, um aspecto assustador. Mas ele não parecia mais sentir aquela dor. Andava pela casa como de costume, mas, como era de se esperar, fugia aterrorizado quando eu me aproximava. Ainda restava muito do meu antigo coração para, de início, sentir magoado por evidente empatia por parte desse animal que um dia eu amara tanto. Mas esse sentimento logo deu lugar à irritação. Então surgiu como que para minha ruína final e irrevogável o espírito da perversidade. Esse espírito a filosofia não leva em consideração, mas não estou aqui mais certo do que minha alma vive quando estou certo de que essa perversidade é um dos impulsos primitivos do coração humano, uma das faculdades ou sentimentos primários e invisíveis que dão direção ao caráter humano. Quem já não se surpreendeu centenas de vezes cometendo um ato vil ou tolo por nenhuma outra razão a não ser porque sabia que não deveria cometê-lo? Não há em nós só uma perpétua inclinação que enfrenta nossos bons sensos a violar aquilo que é lei, simplesmente porque entendemos que a estaremos violando. Esse espírito de perversidade, como já disse, veio para minha ruína final. Foi esse incomensurável anseio da alma de espazinar a si mesma, de violentar sua própria natureza e de fazer o mal pelo único desejo de fazer o mal, que me motivou a continuar e finalmente consumir a maldade do que tinha causado ao animal inofensível. Uma manhã, a sangue frio, passei pelo pescoço do gato uma corda e o enforquei no galho de uma árvore. Enforquei enquanto lágrimas escorriam pelos meus olhos e, com remorso mais amargo que meu coração, enforquei-o porque sabia que ele tinha me amado e por sentir que ele não me dava motivo para agredi-lo. Enforquei-o porque sabia que assim estava cometendo um pecado mortal, que prometia então a minha alma imortal se eu colocaria se tal coisa fosse possível, além do alcance da infinita misericórdia do Deus mais misterioso e mais terrível. Na noite do dia que cometi essa crueldade, foi acordado por um grito. Fogo! As cortinas da minha cama estavam em chamas, a casa inteira ardia. Foi com grande dificuldade que minha mulher, uma criada e eu conseguimos escapar do incêndio. A destruição foi total, toda a minha riqueza terrena foram consumidas e desde então entreguei-me ao desespero. Não sucumbirei à fraqueza de procurar estabelecer uma relação de causa e efeito entre os desastres e a atrocidade, mas estou relatando uma cadeia de acontecimentos e não quero deixar sem nenhum único elo solto. No dia seguinte ao incêndio, visitei ruínas, todas as paredes, exceto uma, tinham desabado. A exceção era uma parede divisória não muito espessa que ficava mais ou menos no meio da casa e encontrava-se recostada antes à cabeceira da minha cama. O reboco, em grande parte, tinha resistido à ação do fogo, fato que atribuiu à aplicação recente. Em frente a essa parede, uma grande multidão estava reunida e muitas pessoas pareciam examinar uma porção dela, em especial, toda com a minúscula atenção. As palavras estranho, singular e outras expressões similares despertaram em mim a curiosidade. Aproximei e vi, gravada em baixo relevo na superfície branca, a figura de um gato gigantesco. A impressão havia sido feita com uma precisão verdadeiramente assombrosa. Havia uma corda ao redor do pescoço do animal. Quando contemplei pela primeira vez a aparição, pois não conseguia considerá-lo como outra coisa, minha admiração e meu terror foram extremos. Mas, com o passar do tempo, a reflexão veio ao meu socorro. O gato, eu me lembro, tinha sido enforcado no jardim ao lado da casa. Com o alarme de incêndio, o jardim tinha sido imediatamente tomado pela multidão. E alguém ali presente deve ter retirado o animal da árvore e atirado por uma janela aberta para dentro do meu quarto.
Isso provavelmente tinha sido feito com o intuito de me despertar. A queda das outras paredes deve ter comprimido a vítima da minha crueldade contra a massa de reboco recém-aplicada a caldo reboco, juntamente com as chamas e o amoníaco da carcaça, deve ter produzido a imagem que eu acabara de ver. Embora dessa forma tenha prontamente satisfeito a minha razão, posso dizer que o mesmo quando a minha consciência, pois o episódio estarrecedor que eu acabei de detalhar não falhou em deixar profunda impressão em minha imaginação. Por meses seguidos, não conseguia me livrar do fantasma do meu gato, e durante todo esse período voltava para o meu escritório com um meio sentimento que parecia, mas não era, remorso. Cheguei até a lembrar da perda do animal e procurar nos antros tópicos que agora enfrentava a miúde, por outro da espécie e de aparência similar para substituí-lo. Uma noite, quando estava sentando, meio já atordoado, em um antro mais do que infame, minha atenção foi repetidamente atraída para um objeto negro que repousava sobre um dos imensos barris de gin ou de rum que foram construídos na mobília principal do ambiente. Eu vinha olhando para o alto daquele barril por alguns minutos, e agora o que me causa surpresa não era de fato ter percebido o objeto que antes estava lá. Aproximei dele e o toquei com a mão. Era o gato preto, bem grande, tão grande quanto Plutão, e que se parecia muito com ele sob todos os aspectos, a não ser por um. Plutão não tinha um único pelo branco no corpo, mas esse gato tinha uma grande mancha branca, embora indefinida, que cobria quase toda a região do peito. Quando toquei, ele se levantou imediatamente, ronrou no alto, esfregou-me contra sua mão e pareceu satisfeito com a minha atenção. Essa logo era exatamente a criatura que eu vinha procurando. Logo me ofereci para comprá-lo do proprietário, mas ele respondeu que não era o dono, não sabia nada sobre ele e nunca tinha visto antes. Continuei a acariciá-lo e quando me preparei para voltar para casa, o animal pareceu disposto a me acompanhar. Permiti que o fizesse. Vez ou outra me abaixava e o afogava enquanto caminhávamos. Quando chegamos em casa, familiarizou-se logo e tornou-se imediatamente o grande favorito da minha mulher. De minha parte, logo senti nascer dentro de mim uma antipatia por ele. Isso era exatamente o reverso do que eu esperava. Não sei como ou por que aconteceu, mas a evidente afeição por gato em mim causava um asco e me incomodava. Pouco a pouco, esse sentimento de asco e incômodo evoluíram, até se transformaram na amargura do ódio. Eu evitava a criatura. Certo senso de vergonha e a lembrança do meu antigo ato de crueldade impediram que o maltratasse fisicamente. Por algumas semanas, não o maltratei ou usei de qualquer tipo de violência, mas, bem aos poucos, passei a vê-lo com uma induzível avergência e a fugir em silêncio de sua presença odiosa, como se fugisse de uma peste. O que, sem dúvida, contribuiu para o meu ódio pelo animal. Foi descoberta pela manhã seguinte a tê-lo trazido para casa, que assim como Plutão, ele também tinha sido privado de um de seus olhos. Essa circunstância, contudo, apenas o tornou mais estimado por minha mulher, que, como já havia dito, possuía em alto grau aquela humanidade de sentimento, de uma vez meu traço característico e a fonte de muitos dos meus prazeres mais simples e mais puros. Contudo, a afeição do gato por mim parecia aumentar na medida da minha aversão. Ele seguia os meus passos com uma obstinação que seria difícil fazer o leitor compreender. Sempre que me sentava, ele se aninhava sobre minha cadeira ou saltava nos meus joelhos e me cobria com suas características repugnantes. Se me levantar para andar, ele se colocava entre os meus pés e quase me derrubava, ou cravava as garras longas e afiadas em minha roupa e escalava, dessa maneira, até o meu peito. Nesses momentos, embora desejasse destruí-lo com um só golpe, eu me abstinha de fazê-lo, em parte pela memória do meu crime do passado, mas principalmente deixei-me confessá-lo de vez por absoluto pavor ao animal. Esse pavor não era exatamente um pavor pelo mal físico, e ainda assim eu não teria palavras para defini-lo de outra maneira. Fico quase envergonhado para admitir. Sim, nessa cela de prisão fico quase envergonhada para admitir que o terror e o horror que o animal inspirava tinha sido intensificados por uma das quimeras mais extraordinárias
que poderia receber. Minha mulher chamou minha atenção, mais uma vez, para a forma da marca do buraco na qual falei anteriormente, e que, constituída pela única diferença visível entre o animal forrasteiro e aquele que eu tinha destruído. O leitor há de lembrar que essa marca, embora grande, era indefinida no princípio, mas, aos poucos, por um grau quase imperceptível, e que, por um bom tempo, minha razão lutou para rejeitar como sendo fruto da minha imaginação, a marca, com o passar do tempo, assumiu um contorno de rigorosa distinção. Era agora a representação do que eu mais estremeço em nomear. E por isso, acima de tudo, eu abominava, temia me livrar do monstro que pudesse me atrever. Era agora, digo a vocês, a imagem de uma coisa horrível, uma coisa medonha, a imagem de um enforcamento. A triste e terrível máquina do horror, do crime, da morte e da agonia. E agora eu estava de fato miserável para além da miserabilidade humana, e um animal cujo semelhante eu havia assassinado de uma forma tão horrível e desprezível. Um animal causava a mim, um homem feito à imagem e semelhança de Deus, tanto desgosto insuportável. Ai de mim! Nem de um dia nem de noite eu conseguia mais a bênção do repouso. Durante o dia, a criatura não me deixava sozinha por nenhum momento. E à noite eu acordava de hora em hora com pesadelos aterrorizantes, para sentir em meu rosto o hálito quente da coisa, um pesadelo encarnado que eu não tinha forças para espantar, e todo o seu peso jazendo eternamente sobre o meu coração. Sob a pressão de tormentos como estes, os restos esfarpados do bem que haviam em mim sucumbiram. Pensamentos perversos tornaram os únicos amigos íntimos. Os pensamentos mais sombrios e mais perversos. O mau humor habitual em meu temperamento progrediu para ódio. Ódio de todas as coisas de toda a humanidade. Enquanto isso, minha esposa, que nada reclamava, Deus, tornou-se a mais habitual e mais paciente das vítimas das explosões repentinas, frequentes e ignoráveis de fúria na qual agora me abandonara cegamente. Certo dia, ela me acompanhava em algumas imprudências domésticas ao porão da casa velha em que nossa pobreza nos obrigava agora a morar. O gato me seguia escada abaixo pelos degraus íngremes e, quase me fazendo cair de cabeça, levou-me à loucura. Levantei o machado e, esquecendo em minha fúria do pavor infantil até que agora vinha detendo em minha mão, desferi um golpe no animal que, por certo, teria sido instantâneo e fatal, se eu tivesse acertado como eu desejava. Mas o golpe foi desviado pela mão da minha mulher, incitando pela interferência da ira mais do que demoníaca. Retirei a arma do seu alcance e enterrei o machado no cérebro dela. Ela caiu morta aos meus pés, sem sequer gemer. Levando a cabo o monstruoso assassinato, entreguei-me de imediato a toda a determinação à tarefa de ocultar o cadáver. Eu sabia que não poderia retirá-lo de casa, nem durante o dia nem à noite, sem correr o risco de ser observado pelos vizinhos. Vários projetos passaram pela minha mente. No primeiro momento, pensei em cortar o cadáver em pequenos pedaços e incinerá-lo. Depois, considerei cavar uma sepultura para ele no chão do porão. Em outro momento, pensei em atirá-lo no poço do jardim ou em colocá-lo em um caixote, assim como se fosse uma mercadoria, tomando as medidas de costume e então arrumar um cargo para tirá-lo de casa. Por fim, cheguei e considerei esse experimento muito melhor do que todos os outros e decidi emperadá-lo no porão, assim como dizia que os monges da Idade Média faziam com suas vítimas. O porão era bem adaptado. Num propósito como esse, as paredes eram construídas de um material um pouco resistente, tecidos recém-rebocados, com um reboco rústico, que a umidade da atmosfera não permitiu endurecer. Além do mais, em uma das paredes havia uma saliência de uma falsa chaminé, ou uma lareira que tinha sido preenchida e modificada para acompanhar o resto do porão. Não tive dúvida que poderia retirar os tijolos daquele ponto com facilidade, colocar o cadáver e fazer a parede como antes, de modo que nenhum olho pudesse detectar nada suspeito. E esses cálculos não estavam enganados. Com a ajuda de um pé de cabra, retirei com facilidade os tijolos e, tendo colocado o corpo cuidadosamente contra a parede interna, escorei-me naquela posição, enquanto, sem muita dificuldade, recolocava toda a estrutura como antes estava disposta. Depois de procurar
da massa, areia e crina, com toda preocupação, preparei a massa que não podia distinguir da antiga e então fiz o novo trabalho de alvenaria. Quando terminei, fiquei satisfeito por não estar perfeito. A parede não apresentava o menor sinal de ter sido refeita. A sujeira do chão foi retirada com cuidado minucioso. Olhei ao redor triunfante e disse a mim mesmo: então, pelo menos aqui, meu trabalho não foi em vão. O próximo passo foi procurar a criatura que tinha sido a causa de tanta desgraça, porque, depois de tudo, eu estava firmemente decidido a colocar um fim na vida do animal. Se naquele momento eu tivesse encontrado, não haveria dúvida quanto à sua sorte, mas, pelo visto, o animal ardiloso ficou alarmado com a violência da minha ira e absteve de fazer presente diante do meu mau humor do momento. É impossível descrever ou imaginar a sensação profunda e maravilhada de alívio que a ausência da criatura detestada causou em meu peito. Ele não apareceu naquela noite. E assim, por uma noite, pelo menos, desde que me introduziu à casa, dormi tranquilo e em paz. Sim, dormi, mesmo com o fato de assassinato sobre a alma. O segundo e o terceiro dia se passaram, e meu atormentador ainda não apareceu. Mais uma vez, respirei como um homem livre. O monstro, aterrorizado, tinha fugido para a casa de sempre. Eu não teria mais que olhar para ele. Minha felicidade era suprema. A culpa por um ato tão sombrio me perturbava um pouco. Fizeram algumas perguntas, mas ele tinha sido prontamente respondida. Fizeram uma busca, mas é claro, nada foi descoberto. Eu considerava garantida a felicidade futura. No quarto dia após o assassinato, um grupo de policiais bateu à minha porta de forma bastante inesperada e teve início a uma nova e rigorosa investigação no local. Contudo, segura quanto à inebriedade do esconderijo, não senti nem um pouco constrangido. Os oficiais me convidaram a acompanhá-los em sua busca. Não deixaram nenhum canto em vão sem examinar. No fim, pela terceira ou quarta vez desceram o porão. Não tremi só um músculo. Meu coração batia calmamente como o de alguém que dorme tranquilo. Andei pelo porão de um lado até o outro, cruzei os braços sobre o peito e perambulei calmamente para lá e para cá. Os policiais estavam satisfeitos e já se preparavam para partir. O deleite em meu coração era forte demais para ser contido. Eu ardia para dizer-lhes ao menos uma palavra. Como forma de triunfo e para confirmar uma outra vez, tinham certeza da minha inocência. Cavalheiros, disse por fim, enquanto o grupo seguiu os degraus. Fico feliz por haver eliminado suas suspeitas. Desejo-me todos saúde e um pouco mais de cortesia. A propósito, senhores, essa casa é muito bem construída. Na afã de fazer alguma coisa com naturalidade, eu mal sabia o que estava dizendo. Devo dizer, uma casa de construção excelente. Essas paredes, vocês já estão vendo, senhores. Essas paredes são bem sólidas. Então, no frenesi das minhas bratatas, dei uma batida forte à bengala que se gravava nas mãos naquela palha de avaria atrás da qual o cadáver da mulher do meu coração. Mas, meu Deus, me proteja das garras do demônio. O eco da minha batida nem tinha acabado de soar quando uma voz respondeu de dentro da parede. Um gemido, um início abafado e entrecortado como um soluçar de uma criança, que depois foi crescendo rapidamente e se transformando em um grito alto, agudo e contínuo, completamente anômalo e animado. Um guincho de lamentação, metade de horror e metade de triunfo, como se tivesse vindo do inferno. Um esforço conjunto das gargantas dos condenados em sua agonia e seus demônios que deleitam na danação. Falar para os meus pensamentos é tolice, desaparecendo cambaleei ao lado da parede oposta. Por um instante, o grupo na escada ficou paralisado, em um misto de extremo terror e estarecimento. Em seguida, uma dúzia de braços corpulentos investigava contra a parede que veio abaixo. O cadáver, já bem decomposto e coberto por sangue coagulado, surgiu ereto diante dos olhos dos espectadores. Sobre a cabeça, uma boca vermelha, escancarada e o olho solitário de fogo. Estava sentada a criatura hedionda cujos ardis tinham me seduzido ao assassinato e cuja voz delatora havia me condenado à forca. Eu tinha emparedado o monstro dentro da tumba. A máscara da morte vermelha. Enquanto a morte rubra dizimia do povo, o príncipe encastela-se em uma das suas próprias propriedades, inviolável construção, onde a peste jamais poderia adentrar.
Blindado sua fortaleza das emancipações terríveis, a epidemia promove festas, bailes e todo tipo de diversão. E lá permaneceria enquanto o mundo não anunciasse o fim do perigo. Num desses bailes, no entanto, uma presença chama a atenção de todos aqueles que se julgavam invulneráveis. Por muito tempo a morte vermelha devastara o país. Nenhuma pestilência de outro havia sido tão fatal ou tão terrível. O sangue era seu avatar e seu selo. A vermelhidão e o horror do sangue, as dores eram agudas. As tonturas repetidas e os poros sangravam sem parar, levando, por fim, à decomposição. As manchas escarlates sobre o corpo em que partilhavam no rosto da vítima eram estigma da peste, que privava da solidariedade e da compaixão de seus semelhantes. Em meia hora, a doença tomava conta, progredia e levava-se a vítima ao fim. Mas o príncipe Próspero era feliz, determinado e sagaz. Quando seus domínios haviam partido já na metade da sua população, convocou a presença de 1000 amigos sãos e destemidos dentre os cavalheiros e das damas da corte. Com eles, isolou-se em uma das abadias fortificadas de seu castelo. A estrutura era ampla e magnificante, fruto de um gosto excêntrico e ao gosto do próximo príncipe. Uma muralha forte e alta a cercava de seus portões de ferro. Os cortesãos, ao entrarem, trouxeram consigo fornalhas e martelos para soldar os portões. Decidiram que não havia nenhuma forma de ingresso do desperto lá fora, nem de escape do tranesi de lá de dentro. A abadia havia sido amplamente abastecida. Com tantas preocupações, os membros da corte desafiaram facilmente o risco da contaminação. O mundo lá fora que cuidasse de si mesmo. Naquele momento, era tolice sofrer por ele ou se angustiar. O príncipe havia providenciado tudo o que seria necessário para que a estadia lá fosse prazerosa. Havia bufões, improvisadores, bailarinas, músicos. Havia beleza e havia vinho. Tudo isso podia ser encontrado ao lado de assim como segurança que lá fora só havia a morte vermelha. Depois de 5 ou 6 meses de reclusão, e enquanto a doença se espalhava impediosamente do lado de fora, o príncipe Próspero decidiu entreter os milhares de amigos com um baile de máscara das mais incomum magnificência. Ah, que cenas voluptuosas daquele baile de máscaras! Mas, antes, permitam-me contar sobre os salões onde ele aconteceu. Era uma série imperial de 7 salões, um palácio majestoso. Na maioria dos palácios, contudo, esses salões providenciavam uma vista ampla e direta. As portas dobráveis deslizavam para perto das paredes de qualquer lado, para que a vista daquele lugar não tivesse como ser impedida. Assim, a história era diferente, o que já esperava, dado o amor ao duque por todo o que é bizarro. Os salões estavam tão irregularmente dispostos que só era possível ver um de cada vez. Havia uma curva íngreme a cada 20 metros e a cada virada uma nova perspectiva. À direita e à esquerda, no meio de cada parte, uma janela gótica alta e estreita contemplava um corredor fechado que seguia as sinuosidades do conjunto. As janelas eram guarnecidas de vidrais, cuja cor havia de acordo com a cor que prevalecia na decoração do salão para se abrirem. O salão da extremidade leste, por exemplo, fora decorado de azul, e assim também deveria ser os vidrais. Toda a decoração e a tapeçaria do segundo salão eram púrpuras, e assim também as vidraças. O terceiro era inteiramente verde, e igualmente eram os batentes das janelas. O quarto era mobiliado e iluminado do tom de laranja, o quinto em branco e o sexto em violeta. O sétimo salão era envolto de cortinas de veludo preto e prendiam desde o teto e deslizavam pelas paredes, caído em dobras pesadas sobre o tapete de um mesmo material de cor. Mas apenas nesse salão as cores das janelas não correspondiam à decoração. As vidraças lá eram vermelho escarlate, cor de sangue. Em nenhum dos 7 salões havia nenhuma lamparina ou candelabro, ande a profusão de ornamentos dourados espelhados por todos os lados ou que pendiam ao teto. Nenhuma luz emanava das lâmpadas ou das velas em qualquer salão. Mas nos corredores que acompanhavam havia, na frente de cada janela, um pesado tripé sustentado um braseiro incandescente que projetava seus raios através dos vidros coloridos, iluminando intensamente o cômodo.
Assim, se formavam várias aparições exóticas e fantásticas. Porém, no aposento oeste, ou o Salão Negro, o efeito do clarão sobre as cortinas negras através das vidraças cor de sangue era tão macabro que dava repugnância, que dava uma aparência tão estranha às fisionomias que entravam. Pouquíssimos realmente tiveram coragem suficiente para ultrapassar a entrada. Havia nesse mesmo aposento ainda, encostado na parede oeste, um gigante relógio de ébano. Seu pêndulo ia de um lado para o outro num tic-tac lento, produzindo um som surdo, pesado e monótono. Quando o ponteiro de 2 minutos já havia dado uma volta completa na próxima hora ia ser anunciada, vinha dos pulmões agudos do relógio um som claro, alto e profundo, extremamente musical, mas vidrado em um tom e ênfase tão peculiares que a cada hora completa, os músicos da orquestra eram obrigados a fazer uma pausa momentânea em sua apresentação para ouvir aquele som. Os que dançavam eram obrigados a parar e um mar de desconceito tomava toda a alegria e toda a alegre companhia. Enquanto os carrilhões do relógio ainda soavam, observavam-se os mais afoitos em palidecerem, enquanto os mais velhos e calmos passavam a mão na testa como se tivessem em meio a algum devaneio ou meditação. Quando o barulho cessava completamente, um riso leve tomava conta do recinto. Os músicos se entreolhavam e riam do seu próximo nervosismo ou tolice, prometendo um ao outro baixinho que no próximo ecoar do relógio não lhe causariam o mesmo efeito. Mas, depois de 60 minutos, que são 3.600 segundos do tempo que voa, o relógio tocava novamente, acompanhado do mesmo desconforto, do mesmo tremor e da mesma meditação de antes. Mas, apesar de toda a festa seguir alegre e suntuosa, os gostos do Duque eram peculiares. Ele ainda tinha muito bom gosto para as cores e efeitos, desprezava a decoração da moda. Seus projetos eram audazes e grandiosos e seus conceitos reluziam com um bárbaro esplendor. Aqui eu chamaria de louco, mas seus seguidores sabiam que não era. Era necessário ouvi-lo, vê-lo e tocá-lo para ter certeza que seu juízo era perfeito. Ele mesmo havia comandado a caprichosa decoração dos 7 salões para a ocasião dessa grande festa. As fantasias tinham sido escolhidas no segundo a sua orientação. Eram, sem dúvidas, grotescas. Havia muito brilho e esplendor, coisas chamativas e espectrais, muito do que, desde então, pode-se ver em Hernani. Havia figuras humanas arabescas com membros e ordonos desproporcionais. Havia delírios extravagantes como somente um louco criara. Havia de um belo, muito de atrevimento, muito de bizarrice, um pouco de terrível e não poucas de coisas que poderiam causar repugnância. Para lá e para cá, nas 7 salas, uma multidão de sonhos se movimentava, e estes sonhos se contorciam por todos os lados, assumindo o matriz dos salões e fazendo a música intensa da orquestra parecer um eco de seus passos. Mas logo o relógio de ébano, que ficava no salão aveludado, badalava. Então, por um momento, tudo parava e tudo silenciava, a não ser pelo som do relógio. Os sonhos permaneciam congelados onde estavam, mas os ecos do carrilhão desvaneciam após terem durado apenas um instante. E um riso leve, meio reprimido, ecoava depois que o som morria. E logo depois a música começava novamente. Os sonhos reviviam, rodopiavam de lá para cá, mais alegres do que nunca, assumindo os matizes de vários vitrais. Mas a câmara mais a oeste das 7, nenhuma mascarado se aventurava, pois a noite já avançava lá e os vitrais reluziam uma luz um pouco de vermelho ainda mais sanguíneo, e a escuridão das cortinas horrorizava. E aqueles que chegavam a pisar nos tapetes negros ouviram um som abafado de relógio de ébano, e ouviram mais solenemente enfático do que qualquer som que se alcançava os ouvidos daqueles que se deleitavam na alegria dos demais salões. Havia muita gente nesses outros aposentos, e neles o coração havia uma batida fervorosamente. A festa continuou rodopiante até o relógio soar meia-noite. Então a música parou, como já disse antes, e os que dançavam paravam abruptamente. Assim como todas as outras vezes, uma atmosfera desconfortável imobilizou todas as outras, mas dessa vez o relógio faria 12 badaladas. E por que isso aconteceu? Talvez o maior número de pensamentos e mais demorados se interisse nas meditações daqueles que refletiam. E assim,
Também, antes que o último som da última bandelada se tornasse silêncio, muitos dos outros convidados perceberam a presença de uma figura mascarada, que, até então, não havia atraído a atenção de ninguém. Os rumores sobre a apresentação desse indivíduo disseminaram-se aos sussurros pelos salões. Enfim, surgiram toda a comitiva um burburinho, ou murmúrio, expressando desaprovação e surpresa, e depois, finalmente, terror, horror e aversão. Em uma reunião de fantasma como essa que estou pintando, pode-se imaginar que nenhuma outra aparição normal teria causado tal sensação. A verdade é que quase nenhum limite imposto daquele baile de máscara, mas o novo mascarado conseguiu encontrá-la ultrapassar o próprio Herodes, excedendo os limites quase ilimitados de decoro do príncipe. Há fibras nos corações dos mais indiferentes que não podem ser tocadas e nem despertar emoção. Até mesmo totalmente insensíveis para quem a vida e a morte são brinquedos similares, não há coisas que não admitem brincadeira. Há coisas que não admitem brincadeiras. Todos pareciam agora sentir que não haviam estimulado nem propriedade ilustrada na conduta daquele estranho. Era uma figura alta e esquelética, envolta da cabeça aos pés com a mortalha do túmulo. A máscara que lhe ocultava o rosto imitava com tanta perfeição a rigidez do semblante de cadáver, que até então o mesmo melhor dos exames teria dificuldade em perceber o engano. E, no entanto, tudo isso deveria ser suportado, se não aprovado, pelos presentes. O mascarado tinha ido longe demais a fantasiar-se de morte vermelha. Suas vestes estavam encharcadas de sangue e a testa ampla, assim como todos os outros lados do seu rosto, estavam borrifados com horríveis manchas de escarlate. Quando os olhos do príncipe avistaram essa figura fantasmagórica, que, como agora lhe apresenta sua personagem, caminhava entre os dançarinos devagar e solenemente, que foi tomado por convulsões, o príncipe estremecendo de horror e asco, mas enrubescendo de raiva. Quem se atreve? Perguntou uma voz rouca dos cortesãos que o cercavam. Como ousa nos insultar com essa brincadeira tão agressiva? Agarre-no e tranque-lhe a máscara, para sabermos quem teremos que enforcar ao amanhecer. Quando proferiu essas palavras, o príncipe Próspero estava no salão leste ou azul. Elas ecoavam pelos 7 salões, em alto e bom som, porque o príncipe era um homem tão destemido e robusto, e a música havia parado com o aceno de sua mão. O príncipe estava no salão azul, rodeado por um grupo de cortesãos empalidecidos. Em um primeiro momento, quando ele falava, houve um pequeno movimento do grupo demonstrando a intenção de ir em direção ao intruso, que naquele momento também estava ao alcance de suas mãos, e agora, com passos determinados e imponentes, aproximava-se do príncipe. Mas toda aquela sensação indomável que a figura mascarada havia causado no ânimo de todos, ninguém se atreveu a agarrá-lo. De modo que, desimpedido, ele passou a 1 metro do príncipe, enquanto os cortesãos, como que por impulso, se afastavam do centro do salão e se encolhiam contra as paredes. Ele continuou em seu caminho sem interrupção, com o mesmo passo solene e medido que havia sido chamado a atenção desde o início, do salão azul para o roxo, do roxo para o verde, do verde para o laranja, e daí até o branco e até mesmo até o violeta, antes que qualquer movimento fosse feito para detê-lo. Foi então que o príncipe Próspero, tomando pela raiva e com vergonha da covardia momentânea, correu pelos 6 salões, sem que ninguém o seguisse, dando o horror que havia tomado conta de todos. Brandia no ar uma adaga desembainhada e se aproximou, em rápida impetuosidade, às 3 e 4 passos da figura que se retirava, que, tendo chegado à extremidade do quarto de veludo, virou-se de súbito e confrontou o príncipe. Ouviu-se um grito agudo e a adaga caiu no chão, brilhando no tapete preto, o mesmo qual caiu, morto, instantes depois, o príncipe Próspero. Reunindo uma coragem súbita, dado o desespero do momento, um grupo de mascarados entrou correndo no salão, negro, e agarrando o mascarado, cuja figura alta permanecia ereta e imóvel sobre a sombra do relógio de Urbano, gritaram com um horror inexprimível ao perceber que as vestes e a máscara do cadáver que haviam agarrado de forma tão violenta e agressiva não continha nenhuma forma humana tangível. Só então reconheceram a presença da morte vermelha. Ela havia vindo como uma ladra na calada da noite. Um a um, os cortesãos tombaram as paredes borrifadas de sangue dos salões
e da folia e morreram, cada um, o mesmo semblante de desespero de que havia tombado. E o relógio de ébano parou de bater com o coração dos últimos foliões, e as chamas das lamparinas se apagaram. A escuridão, a ruína e a morte vermelha estenderam o domínio sobre tudo. O poço e o pendão. Eu estava esgotado, mortalmente esgotado, com aquela longa agonia, e quando, finalmente, me desamarraram e me permitiram sentar, senti que estava perdendo os sentidos. A sentença, a terrível sentença de morte, foi o último enunciado destino que chegou aos meus ouvidos. Depois disso, o som das vozes dos inquisidores pareciam fundir-se no imaginário indeterminado zumbido. Ele transmitia à alma a ideia da derrotação, talvez por associá-lo, em minha imaginação, ao som estrídulo de uma roda de moinho. Isso se deu apenas por um breve momento, porque em seguida não ouvia mais nada. Ainda por um momento eu ouvia, mas com que terrível exagero. Eu vi os lábios dos juízes em suas togas negras. Eles pareciam brancos para mim, mais brancos do que uma folha onde escrevo essas palavras, e grotescamente finos. Finos por suas expressões de firmeza, de implacável determinação e de rigoroso desprezo pelo sofrimento humano. Vi que os decretos daquilo para mim era o destino, ainda estavam sendo proferidos por aqueles lábios. Via que se contorciam com um vozear letal. Via-se formar as sílabas de meu nome, e estremecia, pois o som não os seguia. Via também, por alguns momentos de deliberante terror, as suaves e quase imperceptíveis ondulações do tecido negro que cobria as paredes da sala. Depois dirigi o olhar pelas 7 longas velas que estavam sobre a mesa. Inicialmente, elas exibiam os aspectos da caridade e lembravam anjos brancos e esbeltos que me salvariam. A seguir, subitamente, a nauseadamente mais mortífera recaiu sobre meu espírito e eu senti cada fibra do meu corpo vibrar como se eu tivesse tocado em um fio de bateria galvânica. Quando os vultos dos anjos se transformaram em aparições sem sentido, com cabeças de fogo, e eu percebi que eles não viriam nenhum socorro, e então penetrou-se em minha imaginação, como uma rica nota musical, o pensamento de como deveria ser doce descansar em um túmulo. O pensamento chegou suave e furtivamente, e parecia durante um longo tempo havia transcorrido antes que conquistasse minha completa apreciação. Mas, tão logo meu espírito começou, enfim, a senti-lo se entreter com ele. As figuras dos juízes desapareceram, como por encanto, da minha frente. As longas velas mergulharam do nada. Suas chamas se extinguiram por completo. Sobreveio o negror das trevas. Todas as sensações pareciam tragadas de forma impetuosa, como se a alma descesse ao Hades. Então, o universo era apenas silêncio, calmaria e noite. Eu desmaiara, mas não vou dizer que havia perdido totalmente a consciência. O que restou dela não vou tentar definir, ou ao menos descrever. Contudo, nem tudo estava perdido. No mais profundo do sono, não. Do delírio, não. Um desmaio, não. Na morte, não. Até o túmulo não está tudo perdido. Do contrário, não haveria imortalidade para o homem. Ao voltar do mais profundo dos sonos, rompendo a delicadeia teia de um sonho, porém, um segundo depois, por mais frágil que possa ter sido a teia, nós não recordamos de ter sonhado. No retorno à vida após o desmaio, há 2 estágios. Primeiro, aquela sensação de existência mental ou espiritual. Segundo, aquela sensação de existência física. Parece provável que, ao atingir o segundo estágio, podemos evocar as impressões do primeiro. Acharemos essas impressões eloquentes nas memórias do outro lado do abismo. E esse abismo, o que é? Como podemos, enfim, distinguir a sombra daqueles do túmulo? E as impressões do primeiro estágio, quando não deliberadamente lembradas, que voltam sem serem convidadas, mesmo após um longo intervalo. Enquanto tentamos imaginar, maravilhados, de onde teriam surgido? Aquela que nunca desmaiou não é uma pessoa que enxerga os estranhos palácios e rostos aberturas familiares em brasas incandescentes. Não é aquele que contempla tristes imagens flutuando no ar, que muitos não podem ouvir. Não é quem pondera sobre o perfume de alguma flor desconhecida. Nem é aquele que sente o cérebro ficar cada vez mais desconectado com o significado de uma cadência musical que nunca antes despertara sua atenção. Em meio às frequentes e cuidadas tentativas de acordar,
Entre os extensos esforços para se resgatar um indício de estado que aparentemente anulação no qual minha alma havia entrado, houve momentos que eu sonhei com um triunfo. Houve breves períodos, muito breves, em que evoquei lembranças que a lúcida razão de uma época posterior provocou serem alucinados apenas aquela condição de aparentemente inconsciência. Esses vestígios de memórias falam indistintamente de figuras altas que se erguiam e me levantavam, em silêncio, para baixo e para baixo. Ainda mais para baixo, até que um terrível vestígio me afligiu a suscitar a ideia de que dessa descida nunca poderia ter fim. Falam também um vago horror em meu coração, por causa da calmaria insólita desse coração. Depois vem uma sensação súbita de imobilidade de todas as coisas, como aquelas que me levam, sectum espectral, tivessem em sua descida, superando os limites do ilimitado, e feito uma pausa em sua pesada tarefa. Em seguida, vem-me à mente a horrorizar a superfície e a umidade. E então tudo é loucura, a loucura de uma memória que se agita entre todas as coisas proibidas. Subitamente, retornando da minha alma o movimento e o movimento tumultuoso do meu coração e nos meus ouvidos, o som de suas batidas. Depois, uma pausa em que tudo se esvaziou. Em seguida, novamente o som, o movimento e o tato, uma sensação de formigamento penetrando em meu corpo. Depois, a mera consciência da existência, sem pensamento. Uma situação que demorou muito tempo. Então, muito repentinamente, o pensamento. Um estremecimento de terror e um esforço árduo para compreender meu verdadeiro estado. Em seguida, um forte desejo de me entregar à insensibilidade. Depois, uma apressada reanimação da alma e um bem-sucedido esforço na execução de um movimento. E agora, a plena lembrança do julgamento, dos juízes, dos tecidos negros, da sentença, do mal-estar e do desmaio. Por fim, o completo esquecimento de tudo que se seguiu, de tudo que o transcorrer de um dia e o emprego de firmes esforços me permitiram recordar vagamente. Até o momento eu não tinha aberto os olhos. Eu sentia que estava deitado de costas, desamarrado. Estiquei a mão e ela caiu pesadamente sobre algo úmido e duro. Deixei-a lá por muitos minutos, enquanto lutava para imaginar onde poderia estar e o que seria de mim. Eu ansiava por servir os meus olhos, mas não tive coragem de fazê-lo. Temia meu primeiro olhar nos objetos que me rodeavam. Não que eu sentisse medo de ver as coisas horríveis, mas me apavorava o receio que não houvesse nada para ver. Finalmente, com um temível desespero no coração, abri rapidamente os olhos. Meus piores pensamentos então estavam confirmados. O breu da noite eterna me circulava. Lutei para respirar. A intensidade da escuridão parecia me sufocar. A atmosfera estava intoleravelmente sufocante. Permanecia inabalavelmente deitado e me esforcei para exercitar a razão. Trouxe à mente procedimentos inquisitoriais e tentei, a partir desse ponto, deduzir qual era a minha real condição. A sentença havia sido pronunciada e parecia-me, em um longo período de tempo, transcorrer desde então. Contudo, em nenhum momento supus que estava realmente morto. Esse tipo de suposição, apesar do que lemos na ficção, é totalmente incompatível com a existência real. Mas onde e em que estado eu me encontrava? Os condenados à morte, eu sabia, normalmente pareciam os autores de fé, e um deles fora realizado, precisamente à noite no dia do meu julgamento. Teria sido eu conduzido ao calabouço para aguardar o próximo sacrifício, que só aconteceria dali a muitos meses? Isso eu logo percebi que não poderia ser. As vítimas haviam sido imediatamente requisitadas. Além do mais, meu calabouço, assim como todas as celas dos condenados de Toledo, tinha um chão de pedras e não era privado de toda a luz. Agora, uma terrível ideia subitamente impulsionava meu sangue em torrentes para o coração e, por um breve período, recaí outra vez na insensibilidade. Ao redobrar os sentidos, imediatamente pus-me em pé, tremendo compulsivamente em cada fibra. Lancei meus braços vigorosamente para cima e ao meu redor, em todas as direções. Não senti nada. Ainda assim, temia dar um passo com receio de encontro às paredes de um túmulo. O suor brotava de todos os poros e gotas frias se formavam em minha testa. A agonia do suspense tornou-se por fim insuportável, e eu cautelosamente me movi para a frente com os braços estendidos e os olhos saindo das órbitas, na esperança de capturar alguma réstia de luz.
Avancei vários passos, mas tudo ainda era escuridão e vazio. Respirei mais livremente. Parecia evidente que não era a minha. De qualquer forma, a pior dos sinais. Enquanto eu continuava ainda a avançar cautelosamente, invadiram memória, em tropel, mil rumores vagos de horríveis Toledo. Todos aqueles calabouços narravam-se estranhos acontecimentos. Sempre me considerei fábulas, mas estranhos e assustadores demais para serem repetidos, exceto num sussurro. Teria sido eu abandonado para morrer de fome nesse subterrâneo mundo de trevas? Ou que qualquer outro destino, talvez ainda mais macabro, me aguardava? Que resultado seria a morte? E uma morte mais cruel do que de costume, eu não duvidava, pois conhecia muito bem o caráter dos juízes e o método e a hora em tudo me ocupava ou distraía. Minhas mãos estendidas finalmente encontraram um obstáculo sólido. Era uma parede, aparentemente de pedra, muito lisa, pegajosa e fria. Acompanhei com os passos cuidadosos e hesitantes, como me haviam inspirado algumas narrativas antigas. Esse processo, entretanto, não me forneceu um meio determinado das dimensões do calabouço, já que eu podia percorrer toda a extensão e voltar ao ponto de partida sem me dar conta disso. Tão perfeitamente uniforme parecia a parede. Sendo assim, procurei a faca que estava no meu bolso quando fora levado à sala inquisitorial, mas não estava lá. Minhas roupas haviam sido substituídas por camisolão áspero de sarja. Pensara em forçar a lâmina da faca em alguma pequena fissura na parede para demarcar meu ponto de partida. A dificuldade, contudo, era insignificante, embora, no início, a desordem da minha imaginação a fizesse parecer insuperável. Rasguei uma parte da bainha da minha veste e estendi no chão, em um ângulo reto com a parede, tateando meu caminho pelo recinto. Não poderia deixar de encontrar o retalho no final do circuito. Ao menos, era o que eu pensava. Mas eu não contara com o tamanho do calabouço ou da minha própria debilidade. O chão estava úmido e escorregadio. Segui um pouco adiante até me desequilibrar e cair. A fadiga excessiva induziu-me a ficar deitado, e logo fui tomado pelo sono, naquela posição. A despertar e esticar o braço, encontrei ao meu lado um pão e um jarro d'água. Estava fatigado demais para refletir sobre essa circunstância, mas bebi e comi com avidez. Pouco depois disso, recomecei meu percurso pela prisão e, andando com dificuldade, finalmente encontrei o fragmento de pano. Até o momento que caí, eu havia contado 52 passos, e depois que retornei a caminhada, continuei mais 48 antes de chegar ao retalho de pano. Havia, ao todo, 100 passos. Então, e considerado 2 passos para cada metro, deduzi que o calabouço estava um circuito mais ou menos de 50 metros. Deparei-me, todavia, com muitos ângulos na parede, e dessa forma não conseguia adivinhar o formato da cripta, pois uma cripta era algo que eu não poderia deixar de supor que fosse. Eu tinha pouco de propósito, e certamente nenhuma esperança nessas investigações, mas uma vaga curiosidade me impeliu a prosseguir com elas. Deixando de lado a parede, resolvi atravessar a área do recinto. No início, procedia com extremo cuidado, pois o chão, apesar de parecer um material bem sólido, era traiçoeiramente recoberto de lima. Afinal, tomei coragem e não hesitei em pisar com firmeza, tentando atravessá-lo, mas retamente possível. Já havia avançado 10 ou 12 passos quando o retalho da bainha da minha veste se enroscou nas minhas pernas. Tropecei nele e caí violentamente de bruços. Na confusão que seguia na minha queda, não percebi de imediato a circunstância um tanto alarmante, em que poucos segundos, enquanto jazia de bruços, chamou minha atenção. Era o seguinte: meu queixo estava apoiado no chão da prisão, mas meus lábios e a posição superior da minha cabeça, embora aparentemente menos elevados do que o queixo, não tocavam em nada. Ao mesmo tempo, minha testa parecia banhada por um vagor pegajoso, e um odor peculiar de fungos em decomposição penetrou minhas narinas. Estendi meu braço e estremeci ao perceber que havia caído bem na beira de um poço circular, cuja profundidade não tinha meio de determinar naquele momento. Tateando a parede logo abaixo da borda, consegui remover um pequeno fragmento solto no meio. Por muitos segundos, acompanhei com os meus ouvidos vertebrações de seus encontros com as paredes ao longo da queda. Por fim, houve um sombrio mergulho na água, sucedido por ruídos e ecos. Nesse exato momento, houve um som que parecia rápida abertura e um ponto de fechamento de porta, enquanto um pequeno lampejo de luz parecia romper
a escuridão desaparecia da mesma forma que surgia. Vi claramente o destino que havia sido preparado para mim e me regocijei com o oportuno acidente do qual escapara. Outro passo antes da minha queda e o mundo não me veria mais, e a morte há pouco evitada. Tinha exatamente o caráter que eu considerava fantasiosos e frívolos nas histórias a respeito das Inquisições. As vítimas de sua tirania haviam a opção de morte com suas medonhas agonias físicas ou a morte com os mais perversos horrores morais. A mim, coube a última. Ao longo do sofrimento, debilitou os meus nervos a ponto de eu tremer com o som da minha própria voz, e ao tornar-me em todos os aspectos a vida certa para os tipos de tortura me aguardavam. Tremendo em cada membro, apalpei meu caminho de volta até a parede, decidindo morrer ali, em vez de me arriscar no terror do poço que minha imaginação agora espalhava por vários lugares do calabouço. Em outro estado de espírito, eu poderia ter tido a coragem de dar um fim à miséria e mergulhado de uma vez nesses abismos, mas, nesse momento, eu era o mais completo covarde, tão pouco podia esquecer de que era do que lera sobre poços, que a súbita extinção da vida não fazia parte de seus planos mais horripilantes. A agitação do espírito me manteve acordado por muitas horas, mas, no fim, caí em sono. Ao acordar, encontrei ao meu lado, como antes, um pão e um jarro d'água. Uma sede desesperadora me consumia e, em um só trago, esvaziei o recipiente. Devia conter alguma droga, pois depois de tê-la consumido, fiquei incontrolavelmente sonolento. Um sono profundo se abateu sobre mim, um sono da morte. Quanto tempo durou? É claro, eu não sei, mas novamente, quando abri os olhos, os objetos ao meu redor estavam visíveis, graças a um extraordinário brilho sulfuroso, cuja origem não conseguia determinar. Pude enxergar a dimensão dos aspectos da prisão. Estava muito enganado em relação ao seu tamanho. O perímetro total de suas paredes não excedia 25 metros. Por alguns minutos, esse fato me causara um mundo de vãs preocupações, vãs de fato. O que poderia ter menos importância sobre aquelas terríveis circunstâncias que me circundavam do que meras dimensões do meu calabouço. Mas minha mente encontrou, e muito, o foco em coisas significantes. E eu me ocupei na tentativa de esclarecer o erro que havia cometido em minhas medições. A verdade, enfim, viu a luz. Na minha primeira tentativa de exploração, havia contado 52 passos até o momento que caí. Eu devia estar a 1 ou 2 passos do retalho de Sage. Na verdade, eu havia quase terminado o circuito da cripta. Então, adormeci e, ao acordar, devo ter refeito os mesmos passos de antes, e o que me levou a acreditar que o circuito tinha o dobro do seu tamanho real. Minha confusão mental impediu-me de observar o que havia iniciado o percurso tentando a parede do outro lado esquerdo e determinado com a parede do lado direito. Estava enganado também quanto ao formato do recinto. Ao tatear meu caminho, havia encontrado vários ângulos e, por isso, interferia a ideia de uma grande irregularidade, tão poderoso o efeito da treva sobre aquele que desesperado da largitaria ou do sono. Os ângulos não eram nada além de cantos e poucas depressões ou nichos. A intervalos variados, o formato geral da prisão era quadrado. O que eu tomara por alvenaria parecia agora ser ferro ou algum outro metal, em enormes placas, cujas saturas ou junções ocasionavam as depressões. A superfície inteira desse recinto de metal estava toscamente pintadas com todas as imagens medonhas e repulsivas, às quais as superstições sepulcrais dos monges tinham dado origem. Figuras demoníacas em poses ameaçadoras, com forma de esqueleto, e outras imagens temíveis se espalhavam e desfiguravam entre as paredes. Observei que o contorno dessas monstruosidades eram suficientemente distintos, mas as cores eram desbotadas e borradas, como que o feito pela atmosfera úmida. Agora notava também o chão, que era de pedra. Ao centro encontrava-se a abertura de um circulado poço, de cujas mandíbulas que eu havia escapado. Porém, esse era o único que havia no calabouço. Tudo isso eu enxerguei indistintamente e com muito esforço, pois minha condição pessoal havia mudado muito durante o sono. Estava agora deitado de costas, com todo o meu corpo estendido sobre uma espécie de estrado baixo de madeira. Estava firmemente preso a ele por uma longa correia semelhante a um sobrecilha. Ela dava muitas voltas sobre os meus membros e meu corpo, deixando livre apenas minha cabeça e meu braço esquerdo, de modo que eu pudesse, empregando muita força, servir-me de comida de um prato de cerâmica colocado ao lado do chão.
Vi para meu horror que o jarro havia sido removido. Digo para meu horror, pois era consumido por uma sede insuportável. Essa sede parecia ser intencionalmente estimulada pelos meus perseguidores, pois a comida do prato era uma carne excessivamente temperada. Olhando para cima, explorei o teto da minha prisão. Tinha uns 10 ou 12 metros de altura e era construído de modo semelhante às paredes laterais. Em um de seus painéis, uma figura muito singular captou minha atenção total. Era uma pintura do tempo como normalmente representada, a não ser pelo fato que, no lugar de uma foice, segurava algo. No primeiro olhar, supunha-se a imagem enorme de um pêndulo, com aqueles que vemos em relógios antigos. Havia algo, entretanto, na aparência daquele mecanismo, que me levou a olhá-lo mais atentamente. Enquanto fitava diretamente lá no alto, pois estava posicionado exatamente para cima de mim, imaginei tê-lo visto mover-se. Um instante depois, minha imaginação se confirmava. Um balanço era curto e, obviamente, lento. Observava por alguns minutos com certo receio e alguma surpresa. Cansado, enfim, de observar seu monótono movimento, voltei os meus olhos para os outros objetos da cela. Um leve ruído atraiu minha atenção, e olhando para o chão, vi ratos enormes atravessando. Tinha emergido do poço, que estava à minha vista. Do lado direito, mesmo enquanto os observava, eles subiam em bandos, apressadamente, com os olhos esfomeados, atraídos pelo cheiro da carne. A partir desse momento, muito esforço e atenção da minha parte foram necessários para espantá-los. Deve ter passado meia hora ou talvez uma, pois não podia ter noção precisa do tempo, antes que eu voltasse novamente os olhos para cima. O que eu vi me deixou confuso e complexo. A amplitude de um movimento do pêndulo havia aumentado em proximidade de 1 metro. Como consequência natural disso, sua velocidade também era bem maior. Porém, o que mais me perturbava era a ideia de que ele havia perspectivamente descido. Observava agora, é necessário dizer com horror que sua porção inferior era formada por uma meia-lua de aço reluzente de cerca de 30 metros de comprimento de uma ponta a ponta. As extremidades apontavam para cima e o gume da parte inferior era tão afiado quanto uma navalha. Assim como a navalha, o pêndulo parecia maciço e pesado, e ia afundindo-se em direção a uma estrutura sólida e ampla para cima. Estava presa a uma haste pesada de bronze, e o conjunto se libava a cada posição no ar, oscilação pelo ar. Não podia mais duvidar que o destino preparado para mim pela infantidade dos monges no que diz respeito à tortura, minha descoberta do poço havia chegado ao conhecimento dos agentes da Inquisição. O poço, cujos horrores haviam sido destinados a um impertinente recluso como eu, o poço típico do inferno, considerado a última tule de todas as punições. O mergulho desse poço eu havia evitado por um mero acidente, e sabia que a surpresa, ou a cilada da tortura, era um elemento importante para esse cenário grotesco de morte no calabouço. Tendo me esquivado da queda, não era parte do plano demoníaco arremessar-me no poço. Sendo assim, na ausência de outra alternativa, outra forma mais branda de destruição me esperava. Mais branda. Quase sorri em agonia em pensar o uso de tal termo. De que adianta discorrer sobre as longas e longas horas de horror mais que mortal, durante as quais contava os apressados balanços de laço, centímetro por centímetro, linha por linha, com a proximidade, percebia apenas intervalos que pareciam séculos. Descia a lâmina. Dias se passaram, podem ter sido muitos, antes que ela balançasse tão perto a ponto de me abanar com seu forte bafo. O modor do laço afiado invadira as minhas narinas. Eu rezei, fadiguei aos céus com minha prece para que ela descesse mais rapidamente. Estava freneticamente enlouquecido e lutava para fazer-me atingir pelo movimento da cimitarra. Então, subitamente me senti calmo, imóvel. Apenas sorria para a resplandecente morte, como sorria uma criança para um incomum penduricalho. Seguiu mais um intervalo de absolutamente instabilidade. Foi breve, e quando estava novamente reanimado, não havia mais descidas perceptíveis no pêndulo, mas poderia ter sido logo depois que eu sabia que os demônios que observavam meu desafalecimento podiam, com prazer, ter suspendido sua oscilação. Depois de recobrar os sentidos, sentia-me também, tão doente e fraco que mal posso expressar. Como se tivesse passado por um longo período de inanimação, mesmo em minhas agonias do momento, a natureza humana
suplicava por comida. Com um doloroso esforço, estiquei meu braço o mais distante que minhas correias permitiram e apossei-me dos restos dos ratos que haviam deixado. Tão logo induzi uma porção de comida entre os meus lábios, um sentimento semi-pleno de alegria, de esperança, se formou em meu espírito. Afinal, o que eu poderia querer com a esperança? Era, como eu disse, um sentimento semi-pleno. Os homens têm tantos desses que nunca se tornam plenos. Senti que era de alegria, de esperança, mas sentia também que tinha perecido durante sua formação. Em vão, tentei aperfeiçoá-lo, reconquistá-lo. O longo sofrimento tinha aniquilado todas as minhas faculdades comuns de pensamentos. Era um imbecil, um idiota. A oscilação do pêndulo se dava em um ângulo reto em relação ao comprimento do meu corpo. Dado o meu posicionamento, percebi que a minha lua devia propositalmente atravessar a região do meu coração. Ela desgastaria a sarja do meu hobby, recuaria e repetiria a ação outra vez, e de novo. Não havia, obstante, a oscilação terrível e ampla, algo em torno de 9 ou 10 metros. E o assovio do vigor de sua descida, suficiente para cindir seus próprias paredes de ferro de cripta. O meu estrago em meu hobby seria tudo o que ela faria durante vários minutos. E com esse pensamento, permaneci. Não queria refletir sobre algo além desse ponto. Demorei-me nele com uma tenaz atenção. Como se ao fizer isso pudesse cessar a descida da lâmina. Forcei-me ao ponderar sobre o som que a meia-lua faria ao passar pela minha veste, sobre a arrepiante sensação peculiar que a fixação do tecido causava aos nervos. Ponderei sobre todas essas frivolidades até que me rangeram os dentes. Para baixo, ela se movia delicadamente para baixo. Sentia uma desvariada alegria em comparar seu movimento descente com sua velocidade lateral, para a direita, para a esquerda, mais longe e mais perto, com um guincho de espírito amaldiçoado em direção ao meu coração, com o passo furtivo de um tigre. Eu ria ou gritava alteramente, de acordo com a ideia que predominava. Para baixo, segura e implacável para baixo. Ela oscilava a menos de 10 centímetros do meu peito. Eu lutava energeticamente, furiosamente para libertar meu braço. Ele estava livre. Apenas do cotovelo até a mão. O que estava no prato ao lado e levar até a boca. Mas nada mais do que isso. Rompendo as amarras acima do cotovelo, eu poderia tentar agarrar o pendúculo e cessar seu movimento. Seria o mesmo que tentar deter uma avalanche. Para baixo, ainda incessantemente, ainda inexoravelmente para baixo. Eu afava e me debatia a cada oscilação. Meus olhos seguiam os movimentos de ida e volta com impaciência do insensato desespero. Eles se fechavam espasmodicamente com sua descida, embora a morte soasse como um alívio. Oh, quão indescritível! Ainda temia em cada nervo ao pensar o quão insignificante bastava ser o movimento descendente do mecanismo para precipitar aquele afiado machado sobre meu peito. Era a esperança que me fazia tremer meus nervos e encolher meu corpo. Era a esperança. A esperança que triunfa sobre o suplício, que murmurava nos ouvidos dos sentenciados à morte, mesmo nas masmorras das inquisições. Vi mais ou 10 ou 12 vai-e-vens pôr do metal em contato com meu hobby, e com essa observação, repentinamente meu espírito foi tomado por uma penetrante serenidade antes do desespero completo. Pela primeira vez em muitas horas, ou talvez dias, eu refleti. Ocorreu-me que a correia ou sobrancelha que me mantinha preso não tinha emendas, era uma peça única. O primeiro golpe transversal da lâmina sobre a amarra faria com que ela se rompesse, e eu poderia soltá-la usando a minha mão esquerda. Contudo, o quão temível seria nesse caso a proximidade da lâmina? O quão mortal seria o resultado do mais sutil movimento? Seria verossímil que o submetermos do torturador não tivesse previsto essa possibilidade e se precativo contra ela? Qual seria a possibilidade que ocorreria se a correia que cruzasse meu coração bem no traje do pendúculo, tremendo, perder minha leve e aparentemente última esperança? Elevei a cabeça para ter uma visão nítida do meu peito. A sobrancelha cobria várias partes do meu corpo em todas as direções, exceto no caminho de destruição da lâmina.
Mal havia desenvolvido minha cabeça novamente em sua posição original, quando lampejou em minha mente algo que eu não posso descrever melhor, senão como a metade incompleta daquela ideia de libertação a qual me referi anteriormente, e que vagava, inconclusa e sem rumor por o meu cérebro enquanto levava comida a meus lábios ressecados. A ideia, agora, estava presente em minha mente, fraca, um pouco sensata, imprecisa, mas ainda assim inteira. Imediatamente, com a vigorosa energia do desespero, procedi à tentativa de pô-la em execução. Fazia já algumas horas que a proximidade do estrado sobre o qual estava deitado estava infestado de ratos. Eles eram agressivos, ousados e vorazes. Seus olhos vermelhos voltavam-se para mim, como se esperassem minha imobilidade para transformar em uma presa. Ah, que espécie de comida, pensei eu. Eles teriam se acostumado aqui no poço. Eles tinham devorado tudo, apesar de meus esforços em evitá-lo, o que o prato continha, exceto algumas sobras que ali permaneciam. Eu havia adquirido o hábito de continuamente agitar a mão para ir lá e para cá ao redor do prato, mas a irregularidade dos movimentos tornaram incoa a reação. Em sua voracidade, os alpejos animais constantemente cravaram suas pontiagudas presas em meus dedos. Recolhi algumas vezes poucas sobras de carne gordurosa e muito temperada que havia no prato, e as esfreguei energeticamente por todas as partes da correia que eu podia alcançar. Depois, retirando a minha mão no chão, permaneci imóvel, praticamente sem respirar. Inicialmente, os vorazes animais ficaram espantados e arrédios por causa da mudança, da cessão do movimento. Eles recuavam e muitos entravam no poço, mas isso se deu por um curto tempo. Não foram em vão que eu tinha contado com a velocidade deles. Ao perceberem que eu continuava imóvel, um ou dois mais ousados pularam sobre o estrado e cheiravam a sobrecilha. Esse pareceu o sinal para a correria geral. Saindo do poço, vinham novos vãos. Eles se agarravam à madeira, corriam por ela e pulavam centenas sobre o meu corpo. O movimento condenseado do pêndulo não o perturbava em nada. Desviando seus golpes, eles se ocupavam da correia pesuntada. Eles se espremiam, se amontoavam cada vez mais sobre mim. Eles se debatiam sobre meu pescoço. Sentiam seus lábios frios tocando os meus. Estavam quase sufocando com a pressão dessa aglomeração. O masco, para o qual o mundo ainda não criava o nome, estufava no meu peito e engelava todo o meu coração, com uma espessa viscosidade. Apenas mais um minuto e eu sentia que aquela batalha chegaria ao fim. Percebi claramente o afrouxamento da correia. Sabia que, em mais um ponto, ela já deveria estar rompida. Com obstinação sobre-humana, permaneci imóvel. Não tinha nem errado os meus cálculos, nem lutado em vão. Senti, enfim, que estava livre. A sobrancelha prendia meu corpo em tiras, mas o golpe do pêndulo restava no meu peito. Ele havia partido a sarja do meu hobby e já havia atingido a camisa de linho logo por baixo. Mais duas vezes ele balançou e uma sensação aguda de dor espalhou pelo cada meu nervo. Mas o momento de escapar havia chegado. Com a bala na minha mão, meus libertadores fugiram em tropel. Com um movimento seguro, cuidadoso, lateral e retraído e lento, eu me esquivei do braço da correia e do alcance da cimitarra. Naquele momento, ao menos, estava livre, e nas garras das inquisições. Eu nem bem havia deixado a horrenda cama de madeira para pôr-me em pé no chão de pedra na prisão, quando o movimento da diabólica máquina cessou e eu a vi ser recolhida por alguma força invisível para aquele além do teto. Essa é uma lição que eu levei desesperadamente a sério. Cada movimento meu era inevitavelmente vigiado, livre. Eu escapara da morte sob uma forma de agonia, para ser entregue a outra pior do que a morte. Com esse pensamento, girei os olhos nervosamente pelas barreiras de ferro que me cercavam. Algo incomum, algo de mudança que eu não notava. Inicialmente, de uma maneira clara, era óbvio, tinha ocorrido no ambiente, durado vários minutos. Absorto em um trêmulo devaneio, ocupei-me em vão de corridas desonestas. Nesse período, dei-me conta pela primeira vez da origem do brilho fulfuroso que iluminava a cela. Ela provinha de uma fissura de cerca de 1,5 cm, que se estendia pelo perímetro da prisão, na base das paredes, e que pareciam e estavam completamente destacadas no chão. Eu tentei, é claro, em vão, espiar pela abertura. Quando me reergui da tentativa, o mistério da alteração da câmara tornou-se imediatamente evidente.
Eu observava que, apesar de os contornos das figuras nas paredes serem nítidos, as cores pareciam borradas e indefinidas. Essas cores haviam assumido agora e continuavam momentaneamente assumindo um brilho mais assustador e intenso, que dava a imagem aspectrais e diabólicas com um aspecto capaz de fazer estremecer nervos mais firmes do que os meus próprios. Olhos de demônio, de uma vivacidade selvagem e perversa, me encaravam de todos os lados, onde nunca avistara nada, e cintilavam com o brilho lúgubre do fogo, o qual não podia considerar algo real. Irreal. Quando eu respirava, chegava a minhas narinas um cheiro de vapor de ferro aquecido. Um odor sufocante impregnava na prisão. Uma incandescência cada vez mais profunda se fixava nos olhos daqueles que fitavam as minhas agonias. Uma matriz mais forte que carmim difundia-se sobre os horrores de sangue ali representados nas figuras. Eu ofegava, arfava em busca de ar. Não parava dúvida quanto às intenções dos meus atormentadores. Mais impiedosos, mais demoníacos dos homens. Recuei do metal incandescente em direção ao centro da sala. Em meio ao pensamento da ameaça da destruição do fogo, a ideia de frescor evocada pelo pulso servia como um bálsamo para minha alma. Aproximei-me apressadamente de sua mortal beirada. Olhei para o fundo com apreensão. O brilho do teto em chamas revelava todos os recantos. Outra vez, meu espírito, por um instante, se recusava a entender o que tinha vindo, e finalmente interrompeu-se. Forçou seu caminho até minha alma. Travou o fogo em minha mente trêmula. Se eu pudesse falar. Horror. Qualquer horror menos esse. Com um grito, me afastei das marchas e enterrei o rosto nas mãos, chorando amargamente. O calor aumentou rapidamente e olhei novamente para cima, tremendo como num pico de febre. Houve uma segunda mudança na cela. Dessa vez, a mudança era na forma. Como antes, foi em vão que eu tentei entender ou apreciar o que havia acontecido, mas a dúvida não persistiu por muito tempo. A vingança dos inquisidores fora precipitadas pelas minhas 2 tentativas de fuga, e não havia mais gracejos com o rei dos terrores. A câmara antes era quadrada. Agora notava que 2 de seus ângulos eram de ferro agudos. Os outros 2, consequentemente, obtusos. A temível diferença logo aumentou, acompanhada por um ruído surdo ou um rangido. Em um instante, o recinto tomou a forma de um losango. Mas a mudança não parava por aí, e eu tampouco esperava ou desejasse que parasse. Eu não poderia ter arrastado as paredes até o meu peito para usá-las como vestes da paz eterna. Morte, eu disse. Qualquer morte menos do poço. Tolo. Não deveria saber que dentro do poço estava o motivo pelo qual era impedido pelas paredes incendentes do fogo. Poderia eu resistir ao fulgor? Ou então, poderia eu suportar essa pressão? E agora, cada vez mais achatando em torno do losango, com uma forma de rapidez que me impedia de continuar contemplando o fato. Seu centro, é claro, sua porção mais larga, posicionava-se sobre a abertura escancarada. Eu recuei, mas a pressão das paredes me empurrava para frente, sem que eu pudesse resistir. Finalmente, meu corpo queimado e contorcido separavam-se a apenas centímetros de apoio para os meus pés e chão firme da prisão. Não batia mais. A agonia da minha alma desafogou-se. Num derradeiro grito de desespero, longo e alto, senti que me desequilibrava sobre a borda. Desviei os olhos. Ouvi o ruído e discordância de vozes humanas. Depois, o sopro alto de muitas trombetas e um forte estampido como 1000 trovões. As paredes incansadas recuaram. Um braço estendido agarrou-me enquanto eu tombava, quase desfalecido, para dentro do abismo. Era o general La Salle. O exército francês entrara em Toledo. A Inquisição caíra nas mãos de seus inimigos.